vou apresentar a nossa linha de raciocínio em termos jurídicos e também a devida caracterização política do caso da deputada Carla Zambelli. Também parabenizar o deputado Rubens Júnior, li o seu voto em separado e parte da minha fala, inclusive, é inspirada na formulação do colega parlamentar. Bem, a representada foi condenada a 10 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Então, tem uma decisão já definitiva do ponto de vista judicial. A referida condenação criminal gera a suspensão automática dos seus direitos políticos, de tal modo que a deputada Carla Zambelli não poderá votar, nem ser votada, enquanto durar os efeitos desta pena criminal. Então, esta suspensão dos seus direitos relacionada à execução da pena. Com a suspensão dos seus direitos, ela não cumpre as funções de elegibilidade e, consequentemente, não pode cumprir, como bem explicou o deputado Rubens Pereira Júnior, as funções típicas e as competências de um mandato. Votar, se manifestar no plenário, nas comissões, inclusive representar seus eleitores e suas eleitoras no exercício ordinário, orgânico, de um mandato parlamentar. A representada não pode, à luz da Constituição Federal e do regimento interno da Câmara dos Deputados, exercer o mandato de modo remoto. Ela não pode votar estando privada de liberdade. Nesse caso, vale lembrar que ela fugiu do Brasil, está neste momento na Itália aguardando extradição. Seja lá ou aqui cumprindo a prisão em regime fechado, ela não pode exercer o mandato parlamentar, as competências típicas e ordinárias de um mandato parlamentar. Sendo assim, se ela não for cassada, a pergunta do deputado Rubens Júnior se faz necessária e procedente, como no exercício do dia a dia a deputada Carla Zambelli vai poder exercer o seu mandato. É uma situação insolúvel, inexplicável, impossível. Além disso, vale dizer que o Poder Judiciário, pelo ordenamento do nosso país constitucional, ele tem a competência exclusiva para aplicar a jurisdição penal, com força definitiva. E os recursos também se dão pela defesa da pessoa diante do Poder Judiciário. Então, imagina o precedente do Poder Legislativo, na prática, indireta ou diretamente, suspender uma decisão judicial, uma condenação criminal. Nós já estamos falando aqui há algum tempo. Estão sendo criados mecanismos de blindagem e proteção para criminosos dentro do Poder Legislativo. Isso ganhou, inclusive, um termo popular recentemente que gerou ampla mobilização da sociedade brasileira. Blindagem. Porque se decisões criminais podem ser anuladas pelo Poder Legislativo, se este é o precedente, então organizações criminosas podem aumentar o seu braço e a sua influência neste lugar. E aqui eu quero sublinhar, e não foi sem propósito e sem razão, que eu usei a expressão aumentar a sua influência. Porque parto do entendimento que o crime organizado no Brasil não é paralelo ao Estado. Porque quando eu penso até em termos geométricos, em linhas paralelas, aqui está uma linha e paralelamente está outra. Não é assim que funciona. O crime organizado, aliás, máfias no mundo inteiro, se desenvolvem, se organizam e crescem com relações orgânicas dentro das estruturas do Estado. Por isso, o crime organizado não é paralelo ao Estado. Ele se alimenta da corrupção política e policial. Então, olhe o precedente. Colocar criminosos no Poder Legislativo que podem, por influência, ameaça, coação, produzir uma maioria blindando estes criminosos.
É quase uma propaganda irônica, tragicômica. Cometa um crime e torne-se deputado. A melhor forma de se defender de um crime cometido é se elegendo, para ativar mecanismos político-institucionais que possam proteger você de uma devida decisão. Então isso é uma anomalia. Para além do caso da Carla Zambelli, é um precedente perigosíssimo. Eu quero insistir nisso. São várias as tentativas nesse Congresso de blindagem e proteção para ações criminosas, fugindo da devida sanção judicial e criando uma narrativa, vou falar disso mais ao final, de inversão, como se fosse vítima, perseguição política, que não é o que acontece no Brasil. É uma inversão, uma falácia, uma mentira. E no caso específico da deputada Carla Zambelli, então, só para sistematizar essa parte, do ponto de vista constitucional, que é o mérito prioritário desta comissão, eu insisto, uma decisão criminal, definitiva, que é competência do Poder Judiciário, que os recursos se dão dentro do Poder Judiciário, abrir o precedente para que, indireta ou diretamente, isso seja suspenso pelo Poder Legislativo, isso é muito grave. E se não for a decisão em si atropelada ou anulada, vamos focar apenas na não cassação, que seria o caso. Cria uma situação inexplicável. Como uma pessoa que está presa vai exercer o mandato se não consegue discursar, emitir as suas opiniões, participar das sessões, participar das comissões e votar? Na verdade, o meu entendimento prioritário sobre esse caso é que a mesa diretora, independente desse rito aqui, deveria homologar a perda de mandato da deputada Carla Zambelli. Nesse caso, seria um dos caminhos possíveis, até acho que não o único, para a perda de mandato desta deputada, porque ela passa de 120 dias, não cumpre as presenças necessárias e automaticamente perderia o seu mandato. Mas eu acho até que é mais grave do que isso. Indo para a segunda parte da minha fala, eu participei da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do dia 8 de janeiro. E tudo que envolveu aquela trama golpista. E lá, naquele contexto, naquela CPMI, o caso da Zambelli veio à tona. E não apenas como uma narrativa, mas com conjunto probatório consistente. E vale lembrar que a tentativa, ou a invasão propriamente dita, do sistema digital do Conselho Nacional de Justiça, numa articulação dela com o hacker Walter Delgatti, quais eram os objetivos? Desacreditar as instituições democráticas, criar um clima social para deslegitimar as eleições e não respeitar a vontade majoritária do povo brasileiro. Lembrando que a Carla Zambelli fez a intermediação do hacker com o então presidente Jair Bolsonaro. Eles se encontraram. Isso é, gente, extremamente escandaloso do ponto de vista ético, político. Imagine se fosse o contrário. O presidente, isso aconteceu, o Bolsonaro se encontra com uma pessoa com histórico criminal, um hacker, isso é provado. Intermediação de Carla Zambelli. Isso por si só é extremamente escandaloso. E o que estava sendo produzido ali? Ali é a semente da tentativa de golpe. Lembrando que no contexto pré-eleitoral, todas as pesquisas apontavam Lula em primeiro lugar. Aliás, na República pós-ditadura, Bolsonaro foi o primeiro presidente eleito que não conseguiu se reeleger. Teve esse fracasso, perdeu para Lula.
E o que as investigações demonstram? Quando Lula aparece em primeiro lugar, começa toda uma movimentação, isso anteriormente às eleições, para deslegitimar o sistema eletrônico de votação. É neste contexto que Carla Zambelli entra, com a invasão do sistema eletrônico do CNJ, para criar essa espécie de convulsão social, ou esse clima generalizado de desconfiança, já antecipando uma derrota eleitoral. Esse é o contexto. Então, é o fio condutor do golpismo. É o fio condutor daquilo que ataca a democracia. E depois, sabe o que acontece? Estas pessoas são submetidas a um inquérito, a uma investigação, a um processo. Tem o tempo de defesa, o direito ao contraditório. E sabe o que também é curioso? Todas estas pessoas que passaram pelo devido processo legal, com presunção de inocência e direito de se defender, que é o que eu defendo, todas elas, acho que sem exceção mesmo, defendem abertamente a ditadura militar que aconteceu de 64 a 85. Ou seja, quando tinha cassação sumária, tortura como política de Estado, desaparecimento forçado, demissão de juízes, supressão do pluripartidarismo, censura à imprensa. Se nós vivêssemos no regime que vossas excelências defendem, não haveria devido processo legal, haveria prisão sumária, com requinte de crueldade, porque os heróis da Zambelli são torturadores. Eu vou repetir, os heróis da Zambelli são torturadores. Os heróis de Bolsonaro são torturadores. Com isso, eu quero deixar evidente, não defendo revide, não defendo vingança, não defendo modos autoritários para enfrentar o autoritarismo ou modos fascistas para enfrentar o fascismo. Não! Defendo preservação da integridade física e emocional, defendo o devido processo legal e o direito de se defender, a assegurada presunção de inocência, o direito ao contraditório. Só que estas pessoas passaram por tudo isso e foram devida, correta, consistentemente condenadas. O que resta a elas, então? Inverter a lógica. Criar uma narrativa de perseguição política. Inventar esse sistema. Gente, chega a ser engraçado imaginar que a extrema-direita é contra o sistema. Vamos ver quem o mercado financeiro e os banqueiros vão apoiar ano que vem? Chega a ser engraçado. Bolsonaro tinha, sei lá, 7 mandatos como deputado, político irrelevante aqui. Ele é contra o sistema, a família toda de político. A extrema-direita é o sistema. Vossas excelências têm ou não têm o apoio de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos da América, a maior potência capitalista do mundo? Eduardo Bolsonaro não está lá? Não goza dessa influência? Onde? Na Casa Branca. Da onde vossas excelências tiraram que o campo político que vossas excelências representam é antissistema? Vossas excelências são o sistema retrógrado, velho, autoritário, violento, arbitrário, cujos heróis são torturadores que têm sangue nas mãos. Vou votar pela cassação e quando olhar para a minha família, quando olhar para os meus amigos, quando olhar para os meus irmãos e as minhas irmãs, eu vou ter a consciência tranquila e o coração em paz. Porque sem utilizar de modo autoritário, sabe o que eu vou dizer para as pessoas? Que eu estou fazendo parte da resistência democrática nesse país. Que nós estamos vivendo a situação histórica de responsabilizar penalmente quem tentou o golpe contra a democracia. Que eu faço parte do time que está enfrentando o golpismo, o autoritarismo, o fascismo, e fazendo isso com justiça, com justeza, com consistência, com prova, respeitando o direito de defesa dos outros.
a imagem de uma pessoa perseguindo outra com uma arma na mão, que é a imagem mais conhecida da Zambelli, é a imagem do fascismo brasileiro. É isso que nós estamos enfrentando.